E aí, prevencionista, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal SST na Prática. E hoje eu tô aqui para te falar sobre quais são os tipos de espaço confinado. Muita gente questiona quais são os tipos de espaço confinado e hoje eu tô aqui para te explicar um pouquinho mais. Espaços confinados são aqueles ambientes que não foram projetados para a permanência humana e por isso são caracterizados pela falta de ventilação adequada, falta de mobilidade e acesso limitado. Como você pode imaginar, são locais que apresentam muitos riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, inclusive por existir a possibilidade de altas concentrações de gases poluentes nesses ambientes. A NR 33 é a norma regulamentadora responsável por determinar todas as boas práticas para a segurança dos trabalhos nessa situação, do trabalho em espaço confinado. Segundo o item 33.12, os espaços confinados são qualquer área ou ambiente não projetado para habitação humana contínua com acesso e saída limitado, onde a ventilação existente é insuficiente para remover os contaminantes, ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Portanto, é claro que nenhum espaço confinado é projetado para permanência humana. Mesmo assim, existem algumas atividades que precisam ser feitas nesse ambiente e é inevitável. E se você tem dúvidas sobre quais tipos de espaço confinado que o trabalhador pode encontrar em sua carreira, então fica ligado comigo nesse vídeo. Logo após a vinheta eu vou te explicar detalhadamente um pouquinho mais sobre espaço confinado. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos direto aos tipos de espaço confinado. Como eu te falei, os espaços confinados são locais extremamente arriscados para todo trabalhador devido à imensa quantidade de riscos. Como muitos deles não são passíveis de serem eliminados, é preciso seguir todas as medidas de segurança para ao menos atenuá-los. Tendo em conta as aberturas existentes, os espaços confinados podem ser fechados ou abertos dependendo de vários fatores, como o número e dimensão dos canais de entrada e saída, né? Canais, eu digo portas, tá? A profundidade e o volume do espaço, o tamanho do espaço e alguns outros detalhes. Espaços confinados fechados caracterizam por não serem projetados para ocupação humana permanente, geralmente de pequeno porte ou com vias de acesso estreitas e limitadas, permitindo a entrada e saída de apenas um trabalhador de cada vez. Alguns exemplos dessa categoria: tubos reatores, galerias de saneamento subterrâneo, túneis de manutenção, exemplo de fio, caldeiras, silos industriais, tanques, cisternas, coisas desse tipo, tá? Porões, tudo isso costuma ser caracterizado espaço confinado. Claro que tem alguns outros fatores que a gente tem que analisar para ver se enquadram realmente, tá? Mas quase todos esses modelos que eu falei são caracterizados espaços confinados. Por outro lado, ainda espaços confinados abertos, tá? Mas espaços confinados abertos, sim, são aqueles que possuem passagem para entrada e saída de trabalhadores e equipamentos, mas devido à presença de gases ou substâncias perigosas e a ventilação natural ser eficiente, a sua configuração extensa e a natureza do trabalho e também aliada ao tipo de equipamento utilizado, são igualmente perigosos para os trabalhadores. Alguns exemplos: poços artesianos, fossas, depósitos, minas de exploração, adegas, destilarias e alguns outros aí que não vêm ao caso. Alguns riscos encontrados nesses ambientes: profissionais que trabalham em espaços confinados estão expostos diretamente a sérios riscos de diversas naturezas. As causas mais comuns são relacionadas ao oxigênio insuficiente ou excesso de temperatura alta ou a baixa intoxicação, alta ou baixa, né? Ou intoxicação química. Além disso, além desses fatores, existe a possibilidade de incêndio ou explosão a qualquer momento, né? Por algum gás específico ou alguma coisa do tipo. Além ou afogamento, nesse caso de um local, né? Com risco de afogamento, queda de objetos de maquinário ou do próprio trabalhador, ou choque elétrico. Alguns dos riscos listados são esses, tá? E também tem algumas outras coisas que
pode levar o trabalhador a sofrer, por exemplo, asfixia, intoxicações, infecções. Como os espaços confinados não possuem ventilação adequada para dispersar os agentes biológicos e químicos presentes nos ambientes, os trabalhadores podem se infectar, se envenenar ou até se sufocar por falta de oxigênio ou pela presença de gases. Quando eu falo de afogamento, por exemplo, locais que têm encanamento, tubulações de água e tanques são exemplos de ambientes que trabalham confinado, espaço confinado, e nesses locais, por risco de ruptura, que pode inundar o espaço ou provocar algum afogamento, ou enfim, esses profissionais podem estar expostos ao afogamento, tá? Quando eu falo de incêndio ou explosão, o incêndio e explosão representa o risco de significativo, né, para profissionais que trabalham em espaço confinado. Por quê? Porque devido à presença de vapores ou gases inflamáveis, qualquer ponto de ignição de qualquer fagulha, qualquer início de chama, qualquer coisa assim pode gerar explosão, tá? E a gente tem algumas outras coisas, tá? Alguns outros graves da construção civil, tá? E são riscos graves que pela sua natureza expõem os trabalhadores a condições muito perigosas e acabam sendo bem complicados de analisar. A gente pode citar alguns outros riscos comuns, como risco de queda, fobias, exposição a temperaturas extremas, risco elétrico, contato com animais peçonhentos e muito mais. Beleza, eu já entendi os riscos no ambiente de trabalho. Agora deixa eu te falar um pouquinho sobre os EPIs para espaço confinado. A definição dos equipamentos de proteção para espaço confinado vai depender de quais os tipos de espaço confinado que o trabalhador vai se expor, qual trabalho de espaço confinado vai ser realizado. Além disso, vai depender também do programa de gerenciamento de risco, PGR, definir, estipular quais são os riscos, quais são os EPIs para cada atividade, para cada risco. Esse programa tem como objetivo justamente realizar análise minuciosa dos riscos de cada ambiente e atividade, a fim de criar medidas de controle de risco. Entre as medidas está os EPIs que veremos a seguir nesse vídeo. Dessa forma, os principais EPIs para espaço confinado são cinto de segurança, capacete, botina de segurança, respirador, luva, entre outros, tá? Tem mais vários aí, tem outros EPIs nessa lista. Lembrando que não são os EPIs que precisam ser levados em consideração para a proteção do trabalhador em espaço confinado. Há também a necessidade da utilização de diversos ou outros equipamentos, tá? Que são importantes, que são até mesmo os EPCs e os itens de segurança. Bom, alguns EPCs para espaço confinado: tripé para espaço confinado, sinalização de segurança, iluminação para espaço confinado, exaustores, detectores de gás, comunicadores de rádio, entre outras coisas, tá? Tudo isso são itens de segurança e EPCs que ajudam no dia a dia no espaço confinado. Ainda não falei, por exemplo, de cordas, fitas, trava-quedas, cinto de segurança, talabarte, capacete, enfim, entra uma lista de EPIs aí, de EPCs e de várias outras coisas que, mosquetão também, outras coisas que a gente pode elencar como itens essenciais para o trabalho em espaço confinado, dependendo da exposição ali, né? E sobre as normas de espaço confinado, existem duas normas importantes a serem levadas em consideração em todos os tipos de espaço confinado, que é a NR33 e a NBR 16.577 de 2017. Eu vou falar rapidamente um pouquinho só sobre cada uma delas. Primeiramente, a principal, a NR33. Essa norma foi regulamentada e foi elaborada para fornecer todas as características dos espaços confinados para fim de capacitar trabalhadores responsáveis para identificar, analisar, avaliar e trabalhar nesses ambientes. Além disso, a ANR determina direta ou indiretamente todas as regras de gestão e os riscos ocupacionais para prevenção e segurança e saúde do trabalho para espaço confinado, tá? Para quem trabalha em espaço confinado nesses locais, como tem que ser, os acessos, enfim, tá na NR33. Todas as empresas com ambientes e suas instalações que têm um espaço confinado devem cumprir a NR33. Algo importante é que a responsabilidade dos empregadores e empregados estão descritas na NR33. Fica a cargo ali da empresa selecionar a pessoa responsável pelo desempenho das atividades específicas de espaço confinado, todos os processos, as operações, os protocolos, tá? Além disso, as empresas devem garantir que a gestão de risco ocupacional inclua
todas as precauções necessárias, como sinalização de segurança, treinamento, fornecimento de EPI, EPC, tá? Então, tudo isso está na NR33. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a NBR 16.577 agora. É uma norma regulamentadora brasileira, parecido, né? É NBR, Norma Regulamentadora Brasileira. É da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Muita gente já fala sobre a ABNT, né? Essa norma traz mais detalhes sobre o tema, incluindo os equipamentos necessários, sistemas, procedimentos de segurança para trabalho em espaço confinado. Segundo a NBR, os seguintes requisitos gerais se aplicam ao espaço confinado. É necessário elaborar procedimentos para controle e acesso a esses locais, identificando e bloqueando possíveis riscos relacionados ao espaço confinado. Quando existe um trabalho com possível contaminação, tem potencial de atingir níveis elevados de atmosfera IPVS, ou quais os níveis de acesso, quais os equipamentos, tá? Quais as proteções respiratórias, qual é a seleção, inspeção e uso da parte de EPR, como vai ser a limpeza e o armazenamento e descarte de uso do ar comprimido, e pode ser necessário. Então, a NBR ela traz a parte da ventilação adequada para todos os espaços confinados. Ela fala um pouquinho também sobre o método a ser escolhido de acordo com os requisitos técnicos de cada situação, quando uma atmosfera é perigosa e detectada, quais são as ações a serem tomadas após isso para a entrada do espaço confinado. Ela traz também a determinação e o desenvolvimento da atmosfera perigosa e os registros dos dados. Ela traz uma série de itens importantes que devem ser verificados para o acesso e para o trabalho em espaço confinado. Ela aborda outro ponto importante também, que é a entrada da PET, tá? Da permissão de entrada de trabalho, né? Fala sobre as medidas de entrada que foram tomadas, as indicadas. Basicamente é isso, ela traz um resumão de algumas coisas bem técnicas. Bom, e aí, aprendeu um pouquinho mais sobre espaço confinado? Ficou com dúvida? Já conhece a NR33? Conhece a NBR? Se não, dá uma lida nas duas. Ficar com dúvida, comenta aqui nos comentários que a gente vai discutindo e debatendo mais sobre o tema e trocando uma ideia aí, criando uma grande comunidade de prevencionista, beleza? Um abraço e até mais. Fui!